Eu vim aqui, gente, para manifestar a minha mais profunda indignação com esse ato vil, cruel, enfim, inominável do Senado brasileiro em derrubar a resolução do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, a respeito do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O assunto é grave e o Senado foi cruel. Olha, eu trabalhei num pré-natal, destinado a adolescentes gestantes. Faz tempo isso. E eu atendi muitas meninas de 10, 11, 12 anos, grávidas, completamente vulneráveis, assustadas diante, né, dessa gestação. Eu escutei relatos de muita violência, violências que às vezes elas nem se davam conta que estavam sofrendo. Escutei muitos relatos de violências, de abusos, de estupros praticados por avô, por pai, por tio, por primo, por irmão, por amigos da família. E muitas meninas também me disseram que eram ameaçadas, né, por essas figuras, por esses homens, que se contassem alguma coisa, elas seriam punidas, a família seria punida, ou que elas não seriam acreditadas, que ia ser a palavra deles contra a palavra delas, sabe? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma formação tão sexista, tão misógina, tão machista, tão pedófila, que é muito difícil, né, para as meninas, adolescentes, mulheres mesmo, se contraporem à opressão e à violência que sofrem cotidianamente, sabe? E aí, no que esses senadores derrubam a resolução do CONANDA, que dava algum alento, né, e orientava as pessoas diante desses casos de estupro, né, casos que têm o direito ao exercício do aborto legal, eles deixam, na verdade, na cara da gente o tamanho do ódio às mulheres, sabe, do ódio às meninas. Isso é muito grave, isso não pode ser moeda eleitoral, gente. Absurdo, sabe? Eu vou ler para vocês o que está escrito lá nessa resolução que o Senado derrubou. Olha o nível da crueldade, olha o que as crianças e adolescentes estão perdendo enquanto direito. Vamos lá. Bom, primeiro, a resolução ela diz o que é, né, uma gestação decorrente de estupro de vulnerável. Toda gestação de criança ou adolescente até 14 anos é estupro de vulnerável. Por quê? Crianças até 14 anos são legalmente incapazes de oferecer consentimento válido para atos sexuais. Isso está na resolução que eles derrubaram. Ou seja, fica livre o consentimento, né? Se o papai, o titio, o irmão, o parente, o vizinho disserem que a menina com 10 anos de idade estava apaixonada por eles e consentiu, tá valendo. Pode isso, gente? Sério, na cabeça de vocês entra um negócio desse? Então, a resolução do CONANDA reafirma a necessidade de notificação compulsória. Notificação compulsória é uma notificação sigilosa dos casos suspeitos ou confirmados de violência sexual contra criança e adolescente a algum órgão ou autoridade sanitária. Então, o professor suspeita ou sabe que aquela criança ela foi abusada sexualmente, está sofrendo estupro, violência sexual, ele pode, não só pode, como deve, né, compulsório, ele está obrigado a notificar esse caso a alguma autoridade sanitária, assim como qualquer profissional de saúde. Com a derrubada, isso não precisa mais, sabe? Mais ainda, a resolução, ela orienta que as crianças e adolescentes, né, vítimas de abuso, de estupro, elas têm o direito a uma escuta especializada, direito à entrevista sobre a situação de violência com a criança ou com o adolescente que sofreu, né, esse abuso, essa violência, feita por profissional dessa rede de proteção.
né? E diz assim o artigo 8º, vou ler. A criança ou o adolescente vítima de violência sexual deve ter garantido seu direito a acesso à informação de forma clara e adequada à sua idade, para tomar decisões informadas sobre questões relativas aos seus direitos, incluindo informações sobre a interrupção legal da gestação, no caso de gestação resultante de violência sexual, assegurando a autonomia necessária à criança e à adolescente para escolherem as opções disponíveis de maneira segura e protegida. Na hora que derrubam a resolução, também não é necessário ter escuta especializada, não é necessário dar informações. O parágrafo 1 do artigo 8 diz assim: a informação sobre a interrupção da gestação deve ser fornecida à criança ou adolescente de forma compreensível e imparcial, utilizando linguagem simples, acessível, considerando sua idade, maturidade, capacidade de discernimento, né? Assegurando que a criança ou adolescente compreenda todas as implicações de cada opção antes de tomar uma decisão. O artigo 10 diz assim: identificada a gravidez decorrente de violência sexual ou situação de risco de vida ou diagnóstico de anencefalia e manifestado interesse na interrupção legal da gravidez, o órgão do Sistema de Garantia de Direitos que primeiro receber o relato encaminhará a criança ou adolescente direta e imediatamente ao serviço de saúde para realizar o procedimento. Ou seja, a resolução do CONANDA, ela prevê o mínimo prejuízo, o mínimo risco, sabe? O mínimo sofrimento para essa criança. No artigo 12 diz assim: a escuta especializada será guiada de forma a não culpabilizar ou criminalizar a vítima da violência sexual, garantindo uma abordagem respeitosa e sensível à proteção dos seus direitos, com o objetivo de proporcionar um ambiente seguro em que a criança ou adolescente possa se expressar livremente. Isso para evitar que as crianças sejam coagidas, sabe, a fazer uma coisa ou outra. O artigo 12 ainda tem um parágrafo que fala assim: durante a escuta especializada, a criança ou adolescente deverá receber informações claras sobre todos os seus direitos, incluindo direitos sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, se ela precisar, medidas de proteção, reparação de danos e qualquer procedimento a que venha a ser submetida. Isso significa que a criança vai ter teria o direito, inclusive, de mover um processo, né? Contra pessoas, por exemplo, ser assistida juridicamente sobre a sua situação. Ou seja, o que o Senado fez bizarramente foi cancelar a possibilidade da criança ou adolescente até 14 anos saber sobre a violência que aconteceu com ela e, enfim, dar informações necessárias para que ela possa lidar com isso, com essa violência. Gente, criança não é mãe. Estuprador não é pai. O corpo de uma criança é imaturo para uma gestação. O desenvolvimento psíquico de uma criança ainda está em andamento. Uma menina de 9, 10, 11, 12, 13 anos sequer se sustenta. As chances de morte estão aumentadas nessa idade. Há muito risco de complicação grave. Sem contar que a perspectiva de autonomia dessa menina na vida adulta fica completamente comprometida. É muito importante a gente pensar nisso, sabe? E é muito importante que nós mulheres, né, que os homens que não têm ódio às mulheres, também se manifestem em favor das crianças e de adolescentes. É isso.